saudades! Hoje vim fazer mais um chá blá blá aqui pra vocês e o chá de hoje, cara, ele é muito bom esse aqui, eu nunca tinha tomado. Eu acho que é cereja. Bom, gente, antes de tudo eu vou falar pra vocês que esse chá blá blá de hoje eu não programei ele, porque é de um assunto que eu tô saturada de ver na internet, um assunto que eu não aguento mais ler e não ter ainda um vídeo específico sobre ele, porque me incomoda muito. E o assunto de hoje é a romantização de casais e por que as pessoas precisam enxergar amor onde não tem. Eu peguei 3 casos de casais que são super comentados na internet, são casais fictícios, mas assim, apesar do casal ser fictício, o drama que eles vivem muitas vezes não é fictício. Bom, primeiro caso, não tinha como não começar falando de Lolita. Eu já falei um pouco de Lolita aqui no último chá blá blá, eu acho. Gente, a gente precisa parar e pensar. Antes de tudo, eu quero dizer que eu amo a obra. Eu amo o livro Lolita, a obra do Nabokov. Eu acho o livro incrível, é um dos meus livros favoritos da minha vida, justamente porque o livro não romantiza essa relação. O livro é inclusive uma crítica para essa relação da Lolita com o Humbert. Pra quem não sabe do que eu estou falando ou qual é a história de Lolita, basicamente o livro Lolita é narrado por Humbert. Humbert é um cara de 40 e poucos anos e esse cara, ele se casa com uma mulher e ele se muda pra casa dela. A partir do momento que ele se muda pra casa dela, ele começa a se interessar pela filha dessa mulher que tem 12 anos. E o livro é narrado por ele, então no livro, óbvio que ele fala que ele tá apaixonado, que ele faria tudo por ela, que ninguém pode estabelecer padrões em cima deles porque ele é mais velho e ela é mais nova, porque o amor pode acontecer em qualquer momento, mas não, gente, ele é um pedófilo, ele é doente e ele precisa de tratamento, ponto. As pessoas começaram na internet a botar, tipo, capa do Facebook da Lolita, Tumblr, começaram a postar fotos da Lolita e montagens dela com o Humbert, começaram a fazer desenhos, fazer fanarts, e eu fiquei tipo assim... O Humbert, ele usou a mãe da Lolita unicamente pra ficar perto da menina. Eu acredito que essa romantização tenha acontecido depois do filme ser gravado e lançado, enfim. Porque o próprio Nabokov pediu, caso tivessem outras edições ou tivesse um filme de Lolita, que ele não queria que a Lolita fosse sexualizada. Porque não é esse o intuito do livro, nunca foi. E aí o que fizeram? Foram lá e fizeram um filme com a Lolita sexualizada. Foram lá e fizeram um filme que relativizava tudo aquilo. Fazia o Humbert ser uma pessoa doente de amor, a Lolita ser uma menina de 12 anos que provocava ele. Eu acho que as pessoas, em sua grande maioria, elas esquecem que o único ponto de vista que elas têm acesso é o ponto de vista de uma pessoa pedófila, de uma pessoa completamente problemática, uma mente doentia. Essa é a mente do Humbert. Ele não é uma pessoa pra se confiar, uma pessoa que vai lá e expõe a opinião dele sobre uma menina de 13 anos. Você vai lá e fala assim, ah, fofo, nossa, shippo muito Lolita e Humbert. Gente, por favor, ele pratica crime atrás de crime. Ele chega a cogitar várias vezes dar remédio pra Lolita, pra ela ficar desacordada e ele poder abusar dela sem ela reclamar. E quando a Lolita começa a crescer e ela perde aquela infantilização, ele começa a infantilizar ela, porque ela tá crescendo e ele não gosta mais dela quando ela começa a crescer. Ela começa a mudar as opiniões, começa a mudar a voz, começa a mudar o corpo. Ele começa a perder o interesse por ela. Então o que ele faz? Ele cogita ter um filho com a Lolita pra poder estuprar o filho dos dois, e não mais ela. Ai, nossa, o Humbert é muito legal. Ele fala 2 palavras de amor no meio de 300 mil atitudes ridículas que são crimes. Uma coisa é se sentir culpado por estar julgando uma mente que é doentia. Outra coisa é simplesmente relativizar isso e achar que essa relação é normal. Como muita gente faz. Isso é muito normal na internet. As pessoas estão achando normal a relação de Lolita com Humbert. E não é normal. Pelo amor de Deus, espero que nunca seja nessa vida. Mas realmente, apesar de adorar o livro Lolita, eu sou completamente alheia aos filmes. No filme, eles não questionam nenhuma integridade do Humbert. No filme, eles não colocam em pauta o caráter do Humbert. Eles induzem o espectador a achar isso também. Eles induzem o espectador a entrar naquela história e começar a torcer pro Humbert ficar junto com a Lolita. É um absurdo, sem tamanho. Eu ainda tô de batom? Então assim, o que eu quero dizer sobre Lolita é que não é justificável achar que o Humbert precisa abusar dela pra sobreviver. Gente, isso não é amor. Então acho que a gente já pode começar não romantizando a história de Lolita. Segundo casal fictício que tá na mídia agora é a Jessica Jones e o Kilgrave. Vou ser muito mais sucinta do que como eu fui em Lolita. Eu assisti Jessica Jones e eu dei uma lida nos quadrinhos também por eu falar aqui. E assim, gente... Isso é uma coisa que eu realmente não entendi desde o começo, porque contrário à história de Lolita, em Jessica Jones, desde o começo, ela já explica o porquê que ela tem esse ódio todo do Kilgrave, que é completamente justificável, porque ele abusou dela, ele não tem arrependimentos nenhum, ele não sente empatia, ele é um psicopata, ele não vai ter empatia da Jessica, ele não exige que o espectador sinta empatia por ele não exige ser o anti-herói. As pessoas tornam ele assim, e eu não sei porque as pessoas fazem isso, sinceramente. Ele assombrou a vida da Jessica por anos,
anos e as pessoas continuam achando que eles eram um casal. Eles não são um casal, não existe amor no meio de Jessica Jones e de Killgrave e nunca vai existir, gente. E outro casal fictício que eu vou falar aqui pra vocês, que agora estourou, é de Esquadrão Suicida, que é a Arlequina e o Coringa. Eu gosto muito da personagem Arlequina, eu detesto o Coringa. Vocês precisam saber que a Arlequina é daquele jeito porque ela foi abusada pelo Coringa por muito tempo. Ela ficou louca de tanto ser abusada, de ser torturada pelo Coringa. Além dele já ter deixado ela pra morrer no lugar dele, ele abusa dela tanto fisicamente quanto psicologicamente. Fisicamente eu digo chute, pontapé, soco, muita tentativa de assassinato e não só estupro. O abuso psicológico que ele faz com ela é tão absurdo que a gente vai vendo aos poucos uma psicóloga. Não sei se vocês sabem, mas a Arlequina é psicóloga. A gente vê que ela vai se tornando aos poucos uma própria paciente dela. Eu realmente tava esperando que em Esquadrão Suicida eles não ficassem glamorizando isso, construíssem a personagem da Arlequina independente do homem, independente do Coringa, e isso provavelmente não vai acontecer. Ah, Bel, o que tu quer dizer com isso? Não tô entendendo porque tá falando desses assuntos, blá blá blá. Eu tô falando é que essa cultura tá tão enraizada na nossa sociedade que a gente não pensa mais sobre isso. A gente simplesmente, ou uma parcela acha que é mimimi, que é uma coisa desnecessária de ficar se falando. Eu não sei como alguém pode achar que abusos são desnecessários de se falar, mas tudo bem. Ou outra parcela acha que não precisa se meter nesses assuntos e que não é problema deles e que briga de homem e mulher ninguém mete a colher. Em briga de homem e mulher a gente mete a colher, sim, porque se esse relacionamento é abusivo, você tem ciência disso, você não precisa ficar calado e compactuar com o opressor, independente de qual for o gênero que está sendo abusado. Isso tá enraizado, tá normalizado na gente, a gente não pode deixar isso ser uma coisa comum. Gente, eu e a Pan, a gente fez aquele vídeo do Pan de Bel sobre o Não Conte Pra Mamãe, que é um livro em que a autora relata abusos sexuais que ela sofreu durante anos com o pai dela. O tanto de pessoas que me mandaram e-mail e que falaram nos comentários que já sofreram aquilo e que se sentiram acolhidas porque a gente falou sobre aquilo, foi absurdo. Eu não sei se eu ficava feliz ou triste com isso. A gente começa a viver nossa vida independente daquela amiga que tá sendo abusada e você não fala pra ninguém. Você dá força pra ela continuar mais um pouco, porque talvez o cara mude, porque talvez ela deva aguentar mais um pouco, já que isso existe em toda relação. Não, gente, isso não existe na relação, isso existe no relacionamento, esse relacionamento não é saudável, esse relacionamento é abusivo. E você tem a obrigação de falar pra essa amiga, pra esse amigo, pra qualquer pessoa que sofra com isso. A gente não pode romantizar o que é problemático, porque cada vez que a gente romantiza mais esses relacionamentos abusivos, aquela pessoa que sofre dentro de um relacionamento assim, além dela já estar calada, ela não tem aquela coragem que por anos ela tenta ter pra denunciar, pra falar pra uma amiga, pra falar pra mãe, pro pai, independente. As pessoas que sofrem com isso geralmente não falam pra ninguém, porque elas têm medo da sociedade julgar, elas serem abusadas. Gente, vocês têm noção de quão doentio é isso? Enfim, gente, isso foi o que eu queria dizer aqui. Por favor, pensem mais antes de sair por aí achando todos os relacionamentos que jogam na tua cara bonitinhos, achando normal aquela sua amiga ou aquele seu amigo aparecerem com manchas e com hematomas. Isso não é normal, isso nunca vai ser normal. A gente não precisa ficar calado junto e compactuando com isso. Não precisa ser cúmplice de uma situação que a gente não deseja pra ninguém. Fala pra aquele seu amigo ou pra aquela sua amiga, se ele passa por isso, se ela passa por isso, eles não estão sozinhos. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o like de vocês ajuda a divulgar o meu trabalho. Minhas redes sociais estão aqui, me siga principalmente lá no Snapchat. Eu não sou sempre séria, eu juro. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!